Nosso terceiro painel tem como tema a regulamentação da agenda de descarbonização. O Brasil vive um momento crucial para acelerar o processo de descarbonização, consolidando um caminho de desenvolvimento alinhado à sustentabilidade ambiental e socioeconômica. E a legislação deve ser grande aliada desse processo, para que a indústria possa gerar empregos, atrair novas tecnologias e incentivar atividades de pesquisa e inovação. É necessário um ambiente favorável e novos investimentos. Nossas leis precisam garantir segurança energética, fomentar uma mobilidade acessível e incluir o Brasil no protagonismo internacional. Muito já foi feito, mas como podemos garantir a harmonia de todas as políticas públicas? A jornalista Raquel Landim fará a mediação desse painel. E temos a honra de receber aqui no palco o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Seja muito bem-vindo, ministro. Temos o prazer de receber aqui no palco o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Arthur Lira. Passo a palavra à jornalista Raquel Landim. Olá a todos, acho que chegamos no painel mais aguardado desta manhã. Muito bem-vindos, ministro Gilmar Mendes, presidente Arthur Lira. Presidente Lira, acho que eu vou começar com o senhor. Tem uma série de projetos hoje relacionados aos biocombustíveis, acho que 4 ou 5, se não me engano, que estão em tramitação no Congresso Nacional em diferentes etapas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho deles, explicasse em que ponto estamos e como que o Congresso Nacional está contribuindo para essa transição energética no Brasil. Bom dia, Raquel. Bom dia, ministro Gilmar Mendes. Bom dia a todos. É bom dia ainda, né? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no evento promovido aí pela Esfera, com temas tão importantes e tão presentes, tanto na agenda do Congresso, na agenda do Judiciário, na agenda do país, na agenda dessa transição energética limpa num país que a gente costuma defender no exterior sempre que podemos, com a legislação mais rígida do mundo, que é o nosso Código Florestal, com as nossas reservas, né, de florestas, 66% do nosso território. A gente não cansa de dizer por onde andamos que nós somos um país que preserva uma legislação muito rica e muito dura, e que todo o nosso ecossistema favorece justamente esse ambiente de uma indústria descarbonizada em cima de geração de energia limpa. O Congresso tem estado presente nessa pauta. A Câmara dos Deputados, Raquel, o ano passado ainda, muito rapidamente, elencou uma série de projetos que fizeram-se presentes após um projeto histórico, importante, que foi votado no Congresso Nacional, que foi a reforma tributária, desacreditada por muitos, e uma luta de mais de 40 anos para a sua aprovação. Então, depois da reforma tributária, nós abraçamos a pauta da transição energética limpa, né, baixo carbono, com todas as fontes renováveis, sendo propostos muitos projetos que foram já encaminhados o ano passado, ficando esse ano, crucialmente assim, ali na boca do gol, 2 projetos. Um que foi votado semana passada, com a relatoria aqui, eu queria sempre exaltar a competência do deputado Arnaldo Jardim nesses temas, tem a nossa confiança.
E sob a sua relatoria, nós votamos o combustível do futuro, numa votação esmagadora, numericamente, de votos, com um debate que foi intenso e conseguimos rejeitar 9 ou 10 alterações propostas através de destaque no texto, mostrando ali a coesão da discussão, da qualidade do relator e da discussão que foi travada pelos líderes nas suas bancadas. Nós votamos eólico offshore, nós votamos carbono, nós votamos vários projetos nessa transição energética de todas as pautas que estavam propostas. Esse ano nós temos hoje na pauta da semana o PATEM, que é um projeto aí também de autoria, nesse caso não relatoria do Arnaldo Jardim, que vai favorecer a empresas nacionais que tenham créditos incontroversos, transitados em julgados, reconhecidos pela Receita Federal do Brasil, a poderem aportar dinheiro num fundo gerido pelo BNDES, para que com esse fundo você possa captar no sistema financeiro, a juros muito mais baixos, recursos para implantação da transição energética. Nós votamos hidrogênio verde, nós votamos diversos projetos. E a nossa vontade é que a gente encerre essa semana, pelo menos no ciclo de curto prazo, todos os projetos que foram votados no final do ano passado, distribuição, geração de energia distribuída, aquela polêmica que nunca para, que a gente vai ter que voltar a revisitar esse tema pelo custo da tarifa de energia que está sendo arcada pela população que tem menos acesso à energia solar, por exemplo. Então, todas essas pautas, e o Brasil tem um potencial enorme nesse sentido, nós temos que aproveitar, estarmos na vanguarda desses assuntos. Penso que depois do combustível do futuro, o PATEM hoje encerra o ciclo do que nós elencamos como prioridades na Câmara e mandamos para o Senado. Mas eu já cheguei aqui, já ouvi falar tanto na 1205 que a gente realmente assusta um pouco pela demanda, mas esse assunto eu quero também tranquilizar que será tratado com muita seriedade, com muita tranquilidade. Nós estamos esperando que o governo federal mande o projeto de lei do MOVER, que é o que trata o 1205, para que a Câmara possa, dentro do prazo estabelecido pela medida provisória, estabelecer ali os parâmetros, discutir a matéria com muita propriedade. Então, eu penso que o Congresso Nacional vem ouvindo, vem discutindo, vem participando, vem debatendo, vem construindo temas de relevância para o nosso país, na desburocratização, na simplificação dos impostos e na oportunização de temas de um assunto que a gente pode e deve estar na vanguarda do mundo, que é a formação e geração de energia limpa, com carros híbridos, nosso etanol, que é a nossa maior riqueza, que nós não podemos abrir mão em todas as vantagens que ele possa trazer para o país na geração de riqueza. Então, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados, eu penso que está cumprindo ali um papel importante para o desenvolvimento do país. Muito obrigada, presidente. Eu tenho mais perguntas para o senhor. Eu só queria trazer o ministro Gilmar Mendes na nossa conversa, porque, ministro, o Supremo também tem julgamentos importantes nesta semana sobre esse assunto. O senhor pode trazer um pouco para nós? O que nós temos, na verdade, ajuizado no Supremo, mas ainda não pautada, é uma ação do PRTB, contra algumas questões que estão postas no Supremo Tribunal Federal. E estamos discutindo, como sabem, a pauta geral, que foi ainda ajustada na gestão da ministra Rosa, sobre a questão de meio ambiente. E aqui, obviamente, que o tribunal, como já observou aqui o presidente Lira, está muito atento a valores que estão assentes no texto constitucional, a partir do artigo 225. Nós dizemos, a partir de um autor português muito nosso amigo, o professor Canutilho, que a gente acabou por timbrar no Brasil o chamado Estado de Direito Ambiental. De fato, a Constituição
assegura que todos têm o direito a um ambiente saudável. Portanto, é essa a percepção. E temos avançado muito, e como disse também o presidente Arthur Lira, aqui não nos deve mover nenhum sentimento. Eu vejo aqui o Arnaldo Jardim, que é meu colega de futebol e de Santos, do clube, acabamos de ganhar, passar para as quartas. Venceram a Portuguesa nos verdade. pênaltis. Aqui, aqueles que gostam de futebol sabem que nós não devemos ter esse sentimento de vira-latice, né? Como dizia o velho Nelson e bom Nelson Rodrigues. A gente tem o que apresentar na questão de meio ambiente, a partir da Constituição, a partir da nossa própria legislação. A ideia da reserva legal, por exemplo, não é? É um trunfo que nós podemos fazer e temos a honra de fazer. Muitas vezes aparecem aí fundos internacionais, no próprio debate que temos no Supremo, temos essa questão sobre fundos internacionais, mas de países que, obviamente, são, às vezes, até mesmo predadores ambientais. Então, nós devemos estar muito atentos a isso e fazer valer essa nossa vantagem competitiva, sermos bons produtores, não é? Podemos desenvolver bem a nossa economia com respeito ao meio ambiente. Acho que é essa a premissa que baliza o Supremo Tribunal Federal. Aqui há uma questão que, certamente, tendo vários parlamentares e pessoas ligadas à política, é importante registrar que, de quando em vez, tem-se a impressão de que o Supremo vive a caça de polêmicas, não é? O Supremo vive a caça de temas, mas não é isso que acontece. Vocês não vão encontrar uma banca lá na porta do Supremo caçando processo. Esse próprio projeto, ou lei importante, que o Congresso vem de aprovar, a RenovaBio, foi agora questionado pontualmente, não é, pelo PRTB. E muitas questões estão postas e o tribunal, então, vai ter que se pronunciar, mas, como também sabem, o Supremo pauta por critérios de self-restraint, de autorrestrição, e sempre tem a maior deferência para aquilo que o Congresso delibera. Muito obrigada, ministro. Presidente, o senhor disse que chegou aqui, se assustou um pouquinho com a demanda, e eu queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre o mover. O Brasil tem sempre esse desafio, né, de, às vezes, ajudar e incentivar determinadas tecnologias e setores dentro das nossas restrições fiscais. E essa tem sido uma das suas bandeiras, né? Um dos pontos que o senhor tem mais defendido e se colocado, que é a responsabilidade fiscal no nosso país. Como aliar essas duas coisas nesse caso? Olha, essa discussão ela sempre volta a todo momento quando a gente tem na política o que a gente chama de cobertor mais curto, não é? Quando estive há um período atrás, ministro Gilmar, num café da manhã com toda a indústria de hidrogênio verde, que você começa a ouvir e o pessoal falar, aí muita gente é mais sectária, faz isso é coisa impossível, isso é uma coisa para o futuro, isso não será entendido, mas aí nós já temos carros andando num convênio aí de uma distribuidora com a USP, andando a hidrogênio, e aí a gente pensa na logística do etanol, na facilidade dos postos de combustível. E para a gente que vive, eu sou de um estado eminentemente produtor de açúcar e álcool, tenho que viver um pouco também a realidade do meu estado e do país. No meio da conversa apareceu a demanda principal, por exemplo. Nós precisamos de subsídio de incentivo.
Os Estados Unidos está promovendo tantos dólares por molécula de não sei o que, de hidrogênio, parará. A comunidade europeia está dando subsídio de tanto, incentivo de tanto. Nós não temos espaço orçamentário, sequer para cumprir com as nossas obrigações mínimas, não é? Com tanto contingenciado, tanto amarrado ao nosso orçamento, com pagamentos de despesas fixas, né? Despesas obrigatórias. Nós somos atrás da discussão do PATEM, que é um caminho alternativo para que esse setor consiga financiamento que não sejam subsídios e incentivos do governo. Quando um governo dá uma vertente para prestigiar fábricas do setor automobilístico, que é a grande questão do mover em carros elétricos, que sempre gera uma polêmica, o carro elétrico é importante, a depender da fonte energética que produz a energia que ele vai ser abastecido. Se você faz um carro elétrico de uma energia que é feita a carvão, de termoelétrica, de carvão, a óleo diesel, enfim, não é uma energia limpa. Então, você tem que ir ajustando essas demandas no Brasil. Esse projeto vai ser importante para isso. O governo precisa resolver algumas travas que a gente ouve no setor de varejo, com aquelas importações da China de $50. A gente tem problemas para resolver no setor automobilístico, com essa entrada excessiva de carros a energia elétricos sem ter um phase-out programado. Então, é isso que o projeto busca, é dar um equilíbrio para indústrias que estejam no Brasil em competição com indústrias estrangeiras, que muitas vezes são necessárias que se instalem. Quanto mais industrialização nós tivermos no país, quanto mais investimentos internacionais nós tivermos no país, melhor. E nós vamos procurar, Raquel, sempre facilitar para que todos os setores possam se posicionar com relação às suas demandas. Muitas vezes o que é bom para um prejudica demais o outro, e esse equilíbrio, eu penso que tem tido uma boa receptividade dentro da Câmara dos Deputados para que os projetos saiam e saiam bem discutidos com alternativas que atendam ao crescimento e desenvolvimento do nosso país, fortalecendo o país, simplificando o país, atendendo às demandas de setores importantes da base construtiva e industrial do país, sempre voltados agora nesse nosso maior ativo, que é o fato da energia limpa brasileira, né? Tanto da hidrelétrica, como da eólica, como da voltaica, biomassa, biodiesel, etanol e por aí vai. A gente tem uma matriz energética muito vasta, de grandes possibilidades, e a gente precisa privilegiar isso com responsabilidade. E foi mencionado aqui, presidente, no painel que eu estava mediando antes, a importância desse setor ter sido incluído na reforma tributária de uma maneira diferenciada. Ministro Gilmar, muito se fala, às vezes, né, dos conflitos entre o Judiciário e o Legislativo, mas estão aqui vocês dois hoje, o decano do Supremo, o presidente da Câmara, falando os dois em prol do Brasil, em nome, né, sobre um setor que está aí na vanguarda. Eu queria que o senhor discutisse isso um pouquinho. Na verdade, nós temos um sistema que é um sistema de freios e contrapesos, como nós sabemos. E eu não vou deitar aqui toda a história desse sistema, mas foi um longo aprendizado que travamos, e foi o próprio Congresso, no momento constituinte, que conferiu ao próprio Supremo Tribunal Federal este papel. Na Alemanha, que é um bom modelo para nós, é um bom modelo, inclusive, para os países europeus, quando se encerra um debate no parlamento, usam uma frase que é muito corrente. O parlamentar que está na bancada perdedora diz: "Wir sehen uns in Karlsruhe". Nós nos vemos em Karlsruhe, que é onde está a sede da Corte Constitucional. Portanto, eu perdi o debate aqui e nós nos encontramos lá. De alguma forma, os parlamentares que se julgam perdedores no debate aqui dizem: a gente se encontra no Supremo Tribunal Federal, não é? E a partir daí começa um debate em que vamos jogar culpa agora no Supremo Tribunal Federal, quando o problema é de um modelo que é muito amplo. Veja que, se a gente for olhar o artigo 103 da Constituição, a legitimação é extremamente ampla, chegando a partidos políticos que podem ter até um único representante. Portanto, não é só a defesa
da minoria. Isso, muitas vezes, debita ao Supremo uma grande responsabilidade naquilo que chamam judicialização da política ou politização da justiça. Mas isso também, necessariamente, não é mal. Nós vimos, por exemplo, que durante a pandemia, partidos pequenos procuraram o Supremo e levaram, nós até dialogamos esses dias num programa seu sobre isso, e levaram questões importantes que o Supremo teve que... Vai ao ar nesse domingo, não perca. Vamos fazer, então, a propaganda. Portanto, desculpe. Então, é preciso que cada um tenha a compreensão desse papel. Agora, temos tido também, as pessoas também não apontam, diálogos institucionais os mais claros, e sabemos construir pontes, tanto com o Senado como com a Câmara dos Deputados, entendendo o próprio papel. Um outro ponto que é importante, Raquel, anotar, é que a Constituição de 88 cobrou nós tínhamos uma tradição, na verdade, que era a seguinte: colocávamos muitos direitos no texto constitucional e dizíamos que a lei iria regulamentar. Essa era a nossa tradição. E enquanto não viesse a lei, Arnaldo, o direito era inócuo. Por isso se colocou na Constituição a chamada omissão inconstitucional, ou omissão legislativa inconstitucional. E deu-se ao Supremo também o poder de dizer: o Congresso, nesse caso, está inerte ou inativo, a chamada mora legislativa. O que também pode ser, às vezes, um foco de tensão. Mas a minha percepção geral é que, diante de tudo, de todos os desafios, os resultados são altamente positivos. Tanto aqueles que foram aqui referidos pelo presidente Arthur, mostrando que o Congresso e a Câmara é uma casa de solução de problemas, e a gente reconhece. Por exemplo, passou pelo Congresso a lei, o Código Florestal, uma lei complexa, e foi referendada quase em totum pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós temos sabido resolver os problemas. Quando a gente vai para os eventos no exterior, a gente encontra, às vezes, colegas de outras cortes internacionais que estão contando a causa do desastre que eles sofreram. A gente apresenta uma outra versão. Nós dizemos como nós fomos vencedores, como que nós superamos armadilhas ditatoriais. A história está aí para a gente ver, inclusive, nas notícias dos últimos dias. Presidente Lira me pediu a palavra. Justamente na esteira do que o ministro falou, nós temos um debate também no Congresso Nacional a respeito dessas contestações a textos que são aprovados no Congresso Nacional. E, de novo, o ministro tem razão quando diz: o Supremo não tem nenhuma banca na porta do Supremo para dizer aqui, manda aqui as ações. O que nós temos que ter no Brasil, e aí vai de encontro a alguns interesses, mas eu sempre penso na média geral, é nós mudarmos um pouco a lei das permissões ou das pessoas que têm, pessoas jurídicas ou de direito público, que têm a condição de apresentar a ADI. O que, às vezes, também é incompreensível, temas que tiveram uma discussão longa no Congresso Nacional, tiveram uma discussão extensa, e isso não tem nada a ver com o Judiciário, ministro. É o próprio Parlamento que, em minorias, às vezes, diminutas mesmo, partidos com 1, 2 parlamentares, poderem entrar com a DI porque se sentiram ideologicamente inconformados com o resultado daquele texto constitucional. E o Supremo tem tido a sensibilidade e a compreensão de apreciar esses temas, inclusive notando isso, quando a Câmara se pronuncia sobre a ADI, quando o Senado se pronuncia sobre a ADI, é justamente para que a gente reforce ao Supremo Tribunal Federal o entendimento majoritário do posicionamento majoritário do Congresso Nacional, contanto que não tem ali nenhuma inconstitucionalidade, porque aí, contra inconstitucionalidades, a gente tem que admitir que o poder que tem que rever essas situações é o Supremo Tribunal Federal. Mas a disputa ideológica, a disputa da minoria contra a maioria, ela interfere diretamente na autonomia do Poder Legislativo em elaborar as leis. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Esse caso do RenovaBio mesmo,
Foi um assunto desgastado, debatido sobre a relatoria do hoje competente membro da única presidente, na época, deputado Evandro Gussi, que queimou sola de sapato para fazer um debate sobre o RenovaBio. Tem correções a ser feitas? Eu penso que tem. Tem diálogos e negociações a ser feitas? Sempre tem. Toda lei ela deve ter a oportunidade de ser aperfeiçoada com o passar do tempo. Mas uma contestação, às vezes, comercial ou minoritária de um determinado setor, às vezes ocupando o Supremo Tribunal Federal com uma disputa séria que é de uma ADI, eu acho que a gente tem que rever mais legislativamente medidas que possam corrigir essas imperfeições que a Constituição pode ter dado ao direito de maioria no Brasil. O senhor diz discutir isso dentro do Congresso. Não discutir é quem tem hoje, na minha visão, e tem gente que discorda, mas eu sempre coloco as minhas visões muito claramente, qualquer partido com representação no Congresso Nacional, sem falar numa dezena de instituições, pode entrar com a ADI. Confederações sindicais, enfim, várias, né? Então, eu penso que a gente tem que subir um pouco a régua das pessoas jurídicas que possam propor uma contestação à lei aprovada no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto por senadores e deputados eleitos pela população para representá-los durante um tempo. Então, ali nada mais é do que a representação popular brasileira, representada, discutindo, debatendo. Então, quando o assunto como o RenovaBio foi amplamente discutido, ele é contestado de uma maneira que ainda não está bastante clara, é lícito, é legal, mas a gente vai ter que dar um tratamento. E eu penso que, para ajudar o Supremo nesse sentido, de dar uma elevada, ou seja, não é um partido que tenha um parlamentar que vai o tempo todo estar demandando contra decisões da maioria, mas a gente estabelecer que um partido ou partidos que possam se juntar num patamar de 20% da representação da Câmara ou 20% da representação do Senado para propor uma ADI, porque aí vai estar clara que existe um número considerável de parlamentares que discordam da tramitação, de uma inconstitucionalidade, da forma, do mérito que foi aprovado no Congresso Nacional. Então, para ajudar o ministro, eu penso que o Congresso tem que se mover nesse sentido. O que o senhor acha da proposta, ministro Gilmar? Nós já discutimos essas questões e isso depende, obviamente, de avaliação do próprio Congresso Nacional. Matérias que são consensuais no Congresso Nacional raramente geram ações no Supremo Tribunal Federal por esse viés, mas pode vir por associações. Se a gente for olhar a experiência no mundo, é sempre mais restrito. Também se explica aqui a ampliação por razões históricas. Nós tivemos, no passado, só o procurador-geral podia fazer a ação direta. E, num dado momento, o procurador-geral não fazia as ações diretas, não é? O próprio caso da censura. Portanto, quando veio a Constituição de 88, a primeira decisão foi ampliar isto, não é? Exatamente, fomos, então, ao extremo, não é? Exatamente porque tivemos esse modelo fechado. Tanto é que isso está até expresso no 125, parágrafo 2º da Constituição, em relação aos Estados, dizendo que os Estados podem instituir o modelo de controle vedada a outorga a um único órgão, exatamente por conta da experiência da mão queimada. Agora, hoje, estamos mais maduros, podemos discutir essas questões. É só para deixar claro, e acho que aí nesse ponto concordamos, o presidente Lira e eu, que aquilo que muitas vezes se imputa ao Supremo sobre judicialização da política vem dessas provocações, não necessariamente do Congresso, mas muitas vezes vem de parcelas do Congresso, como vem de outros segmentos também, confederações sindicais ou entidades de classe. E o problema é que quando se ajuiza uma DIN, este caso até é um caso interessante, não se pode desistir. Portanto, a questão está posta. E, nesse caso, por exemplo, o relator é o ministro Cássio, que, se ouve bem, não deu liminar e mandou preparar o processo para o mérito. Portanto, já vamos julgar o mérito num ambiente, portanto, de análise, em que o Congresso já terá se manifestado e tudo mais. O tribunal, muitas vezes, tem evitado o julgamento de liminar e julgado já, com base no artigo 12, o mérito das demandas. Mas vem o pedido de liminar e alguém dá a liminar, já causa um tumulto em todo esse
sistema. Por isso também aquele debate sobre a questão das decisões monocráticas. Presidente Lira, vou aproveitar nossos últimos minutos para perguntar para o senhor sobre um tema que eu acho que é uma aflição no meio empresarial e para esse setor também, que é a regulamentação da reforma tributária. O senhor acha que o governo está demorando um pouco para enviar esses projetos, dada a proximidade da eleição municipal? Olha, eu acho que semana passada, não tem nenhum segredo nisso, porque a nossa vida é pública, né? Eu liguei ao ministro Haddad na quinta ou sexta-feira, pedindo com ele uma conversa para hoje, porque ontem ele teria uma reunião ministerial, faria parte da reunião do presidente Lula, para que nós acertássemos definitivamente um calendário do envio das propostas de lei complementares para a regulamentação da reforma. É uma preocupação que nós temos. A luta não pode ter sido em vão, não deve ficar em vão, porque se nós demorarmos a fazer, ela pode entrar num ciclo de dificuldades e a gente vai ficar com, mais uma vez, ministro, o vácuo da regulamentação. Então, eu deverei hoje ter uma conversa com o ministro Haddad para que a gente estabeleça um calendário para que a Câmara possa se programar no ano que nós vamos ter 31 de dezembro. É um 31 de dezembro agora no meio do ano e um 31 de dezembro no final do ano, por causa das eleições. A gente precisa ter uma programação para isso. Eu notei o ministro toda boa vontade. Lógico que nós ficamos aí embarreirados no final do ano por causa daquelas medidas provisórias que causaram muito tumulto político no Congresso Nacional, que nós estamos organizando essa semana, com projetos de urgência que nós deveremos votar hoje, amanhã e quinta, para termos uma programação. Então, hoje, eu deverei saber, se o ministro confirmar o horário, uma programação do envio desses projetos que ainda faltam na regulamentação da reforma. E o senhor acha que tem uma data limite para o Congresso? Eu penso que a gente tem que resolver isso no primeiro semestre. Não é factível. Nós vamos para o detalhamento da reforma agora é o que a gente chama de pente fino, é onde vai separar A de B, de C, de D, quais são as perspectivas. Então, a gente precisa de tempo, não pode ser feito de afogadilho, mas eu penso que nós não podemos passar do ano de 2024, e o ano de 2024 nós temos eleições ali que mexerão e moverão o interesse de todos aí, né? Então, essa conversa de hoje eu penso que é determinante, e nessa conversa, se o ministro já tiver um calendário, a gente publiciza para que todos tenham aí nos seus calendários de programação de discussão como vai ser tratado isso no Congresso Nacional. E assim, com as respostas que eu acho que estava todo mundo querendo, a gente termina o painel. Muito obrigada ao ministro Gilmar Mendes, ao presidente Arthur Lira. Obrigada a todos.